Olá, meus amigos do YouTube, estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 3 de agosto. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, se você não me conhece, muito prazer, esse é um canal sobre trade esportivo e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal, vou criar os meus cenários, eu espero conseguir te ajudar da melhor maneira possível. Se eu conseguir te ajudar, não esquece de se inscrever nesse canal, de dar o like no vídeo e de ativar também as notificações, beleza? Aqui embaixo eu vou deixar um link de um bônus de R$200 no seu primeiro depósito na Betfair, se você não tem conta na Betfair, e assim que você criar sua conta na Betfair, você já pode participar do sorteio aqui do canal. Todos os dias tem uma banca de R$30 que é sorteada para vocês que me acompanham por aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Liga dos Campeões, Liga Conference League também, Sul-Americana e Libertadores, tá? Eu vou pular esse jogo aqui da Noruega, porque não tem nenhum time que eu costumo acompanhar de fato. Eu já fiz alguns jogos do Tromsø aqui, mas geralmente quando ele tá jogando com algum time mais favorito, tá? Na parte de Liga dos Campeões e de Conference League, ainda estamos quase definidos ali na parte de pré-Champions e pré-Conference League. Na Conference ainda tem times um pouco mais desconhecidos do que na Champions. A maioria deles eu já fiz algum jogo ao longo da minha carreira aqui de trade, mas não tenho acompanhado tão de perto. Por exemplo, o Bodoglin é um time que eu tenho acompanhado talvez um pouco mais de perto, o Zalgiris já faz muito tempo, o Karabag, o Ferencváros faz algum tempinho também. Então o que eu venho fazer nesses jogos na Champions é trabalhar ao vivo com as cotações mais parelhas possível. Eu vou evitar esses jogos mais favoritos, como é o caso do Bodoglin, porque a gente nunca sabe se o mercado de fato está pesando para o lado do Bodoglin por estar assistindo, às vezes, mais assistidas partidas do Bodoglin. Os Zalgiris, às vezes, o campeonato está voltando. Então eu vou preferir, por exemplo, fazer esse jogo aqui do Karabag com o Ferencváros, que é uma odd um pouco mais parelha. O Dinamo de Kiev com o Sturm Graz também um pouco mais parelho. Aqui a gente tem o Estrela Vermelha com odd muito amastada. Eu não tenho interesse de fazer esse jogo. Aqui para o lado da Conference League já tem o Gil Vicente, para quem acompanhou o campeonato português, com o Riga, enfim, tem bastante jogo para ficar de olho, mas aprofundar um pouco mais na análise aqui seria um pouco leviano da minha parte, porque a maioria dos campeonatos ainda estão começando, então você ignorar toda a contratação, às vezes até a mudança de treinador, mudança de estilo de jogo e buscar estatísticas da temporada passada para tentar balizar essa não é muito a minha praia, tá? Então, o que eu tenho feito nos jogos dos times que eu vou acompanhar nessa temporada é feito o maior número de anotações possível para tirar o maior número de informações, e aí, à medida que as rodadas forem começando dos campeonatos nacionais, eu vou anexando e fazendo essa junção junto com as estatísticas. Tá bom? Então vamos falar sobre Sul-Americana para começar, um jogo do São Paulo contra o Ceará. Jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Ceará fez, se eu não estou enganado, a melhor campanha da Sula, tá? Eu posso estar enganado, acho que São Paulo e o Ceará, os dois fizeram campanhas excepcionais. Eu vou até dar uma olhada aqui na tabela de como é que foi na fase de grupos. O São Paulo foi o líder do seu grupo, obviamente, porque só passa o primeiro colocado, mas o São Paulo teve 5 vitórias e 1 empate, tá? Com 12 gols marcados e 3 gols sofridos. O Ceará foram 6 vitórias em 6 jogos, com 17 gols marcados e 1 sofrido, ou seja, o Ceará conseguiu desbancar o time do São Paulo e ter a melhor campanha geral, pelo que eu estou vendo aqui, e o Ceará, se continuar avançando na competição, vai decidindo em casa até a final, né? A final provavelmente vai ser num estádio neutro, tá? Então, não dá para usar só a estatística do Ceará no Brasileiro e ditar o seguinte: o Ceará vem mal no Brasileirão, então o São Paulo vai engolir o Ceará. A gente tem que levar em consideração que o Ceará fez uma ótima campanha na Sul-Americana e o São Paulo também, né? Então, para mim, é um jogo bem mais tendendo a ser parelho do que propriamente um grande favoritismo do São Paulo, mas o São Paulo acaba tendo uma odd mais baixa por jogar em casa, por ter um bom aproveitamento em casa. Nas últimas partidas do São Paulo, assim, eu posso buscar, sei lá, nas últimas 20, 25 partidas do São Paulo, as únicas derrotas do São Paulo foram 2 jogos para o Palmeiras, um no jogo de ida da Copa do Brasil, não, um no jogo de... foi na Copa do Brasil? Acho que foi na Libertadores, acho que foi um jogo ou foi no Brasileirão, se bobear foi no Brasileirão, o jogo de ida do Brasileirão, um jogo onde o Palmeiras virou o jogo no final, se eu não estou enganado, acho que foi isso.
O São Paulo fez o primeiro gol, o Palmeiras virou com 2 gols ali de bola parada. E um também para o próprio Palmeiras lá no Paulistão, lá no início do ano. Então o São Paulo vem numa fase muito boa no Morumbi. O Rogério Ceni tem passado por uma fase muito interessante. O time do Ceará não começou o brasileiro de uma forma tão arrasadora dentro de casa, mas fora de casa fazia uma campanha muito decente. Só que o time vem caindo nos últimos jogos. Se eu não estou enganado, se a gente buscar aqui os últimos jogos do Ceará fora de casa, foi uma derrota para o Juventude e uma derrota para o Fluminense. Esse jogo do Juventude ele nem jogou mal, mas enfim, o Ceará sofreu com o desfalque do Mendonça durante alguns jogos dessa temporada. Ele retornou, se não me engano, nas oitavas contra o The Strongest, no jogo da volta, e mesmo assim o Ceará se manteve com 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Inclusive nas oitavas de final venceu, assim como o São Paulo também venceu os 2 jogos, venceu lá contra o The Strongest, uma virada incrível, onde o The Strongest até estava jogando melhor, e o Ceará conseguiu virar fora de casa e veio para dentro de casa e goleou. Então assim, eu tô com uma boa expectativa que o Ceará pode apresentar uma dificuldade interessante para o São Paulo, tá? Inicialmente, acho justo essas cotações, mesmo o São Paulo estando um pouquinho mais baixo, pela campanha que vem fazendo dentro de casa. Se a gente buscar aqui, só na Sul-Americana, a gente vê que o São Paulo tem um empate aqui a mais do que o Ceará tem 100% de aproveitamento, realmente foi um time muito forte, mas vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, usando também o Campeonato Brasileiro como base, tá? O Ceará tem 4 vitórias em 9 jogos no Brasileirão dentro de casa, foi o primeiro a marcar em 56% das situações. Falhou em marcar em apenas 11%, por isso acaba sendo um time bom de ambas marcas, porque é um time que sofre gol com uma determinada frequência, tá? O time do Ceará já chegou a ser até um dos melhores visitantes do Brasileirão, hoje em dia já não é, né? O Palmeiras, se eu não me engano, é o melhor visitante, mas o Ceará vem caindo nas últimas rodadas, como a gente falou, principalmente o maior problema, na minha opinião, do Ceará é defensivo. O time não vem tomando tantos gols, mas ele cede muita oportunidade. A gente já vai dar uma olhada nisso. O Ceará saiu na frente em 40% das situações, não é um time assim tão fraco, né? Mas falha em marcar em quase 40% das vezes, isso é bem ruim. Quando a gente fala de criação e aproveitamento, o time do São Paulo tem um meio campo, né? Uma parte de criação de meio e ofensivo muito boa. O São Paulo cria 1,83 de grande chance por jogo e faz 1,89. Então cumpre bem a cartilha, tem bons atacantes. O Luciano, o Caleri e o Patrick estão jogando muito bem e estão conseguindo desempenhar muito bem esse papel ofensivo no São Paulo. A defesa, o São Paulo toma um pouquinho mais de gol do que cede de oportunidade. Isso pode ser encarado de 2 maneiras, né? A gente pode louvar o São Paulo aqui pelo fato dele ter tomado apenas 11 gols, mas também criticar o fato do São Paulo ter tomado mais gols do que chances que cedeu. Já o time do Ceará tem um ataque abaixo da média, né? Poderia estar fazendo um pouquinho mais de gol, poderia estar próximo ali quase de 15 gols feitos, mas defensivamente era para o time ter tomado muito mais gols do que de fato tomou. Isso obviamente tem a ver com a qualidade ofensiva do adversário que o Ceará vem pegando, tá? Porque o Ceará, e isso é uma coisa que eu já venho falando em alguns jogos que eu acompanho, o Ceará cede muita oportunidade clara para o adversário, bate muita cabeça na defesa, e quando pegar uma equipe como o São Paulo, que tem um aproveitamento acima da média, vai acabar tendo problema na parte defensiva, tá? O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil, então ele não está mais em 3 frentes, só está em 2, né? O Fortaleza eliminou o Ceará. Então o Ceará não tem tantos motivos para pegar aqui na Sul-Americana e jogar só de forma defensiva, como eu imaginei que jogaria o Atlético Goianiense contra o Nacional. Eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, eu não sei como vai ser o comportamento do Goianiense, mas eu não vejo a necessidade do Ceará se poupar tanto. Então acho que o Ceará pode explorar sim a sua jogada em velocidade, principalmente pelo lado esquerdo com o Mendonça, se o Mendonça for jogar, obviamente. E eu já vou mostrar para vocês os dados do Ceará em relação a esses contra-ataques. Quando a gente fala de primeiro tempo, e o Ceará carrega isso muito bem, o Ceará tem um bom aproveitamento fora de casa no primeiro tempo, usando aqui os dados do Brasileirão. Na Sul-Americana vai ser a mesma coisa, porque o time teve 100% de aproveitamento, né? Venceu 40% dos primeiros tempos e só perdeu 20%, tomou 4 gols, menos gols do que o São Paulo, mas marcou um pouquinho menos também. O São Paulo vence um pouco mais, perde um pouco menos, mas se a gente olhar mesmo com carinho, a gente não vai ver um Ceará tão abaixo, tão esmagado aqui pelas estatísticas do São Paulo, não vai, tá?
realmente é um Ceará que consegue desempenhar um bom papel fora de casa. Já o time do São Paulo, no segundo tempo, ele tem uma queda mais brusca, né? Acho que é metade do aproveitamento. O Ceará também cai de produção, né? Mas os dois times mantêm o mesmo, mais ou menos o mesmo número ali de derrotas no segundo tempo. Inclusive, o time do Ceará toma a mesma quantidade de gols no segundo tempo do que o São Paulo, mas continua marcando um pouquinho menos. Então a gente conseguiu ver que pela dificuldade ofensiva do Ceará, ele acaba marcando marcando menos gols nos dois tempos. Mas em relação à defesa, o Ceará tem tomado quase a mesma quantidade, mas é aqui que entra a pegadinha. O Ceará tem tomado menos gols não porque ele não tem cedido as oportunidades, é porque o adversário que o Ceará está acostumado a pegar não tem conseguido ser efetivo nessas oportunidades que o Ceará oferece. Já o time do São Paulo, que tem uma média de aproveitamento acima, provavelmente vai acabar aproveitando. Então é provável que o Ceará saia desse jogo pelo menos com um gol sofrido, no mínimo, né? Mas isso não quer dizer que o Ceará também não possa fazer, afinal de contas o São Paulo tem tomado gols também com frequência. Quando a gente vem para bolas paradas, aqui entra um fator que me faz pensar que o Ceará não vai jogar tão recuado, que é a incidência de contra-ataque. O Ceará tem um dos times que mais marca de contra-ataque na competição, ainda está no começo, né? Metade do Brasileirão, mas ainda é um time que mais marca de contra-ataque, principalmente com as jogadas em velocidade do Mendonça. Né, se eles for jogar, obviamente, tá? O Ceará não é tão bom na bola aérea ofensiva, já o São Paulo tem um destaque absurdo pelas bolas aéreas, principalmente na parte de cabeça, por si só, não só nas bolas paradas, mas quando a gente fala de aproveitamento defensivo, os dois times têm uma dificuldade enorme de defender tanto cruzamentos quanto as bolas paradas por si só. Então, se a gente cruzar essas informações, os dois times são ruins defensivamente na bola parada, mas o São Paulo provavelmente vai ter facilidade para conseguir gols aqui em cima do Ceará, oportunidade de gols pelas bolas aéreas, tá? O time do Ceará finaliza muito bem de fora da área, tem feito gols assim, tá? E, de maneira geral, o que as estatísticas me mostraram é que o Ceará deve sim jogar não de igual para igual, né, não fazendo o jogo de trocação, mas sempre que possível saindo para contra-atacar. Isso deixa o match odds um pouco mais perigoso, tá? Eu estou mais inclinado aqui a ficar de olho em alguma coisa a favor de gols. O São Paulo chama bastante esse jogo para gols, já o Ceará nem tanto, né? E os momentos dos gols aqui são bem divididos. O Calleri é o artilheiro, Luciano com 7 gols e o Patrick com 4. Lembrando que eu estou usando os dados do Brasileirão para facilitar um pouco, tá? Para a gente ter uma percepção melhor aqui, para ter confrontos mais nivelados, porque se eu ficar usando os times que o Ceará pegou, os times que o São Paulo pegou na Sul-Americana, a gente vai ter confrontos bem desnivelados aqui, tá? Já para o lado do Ceará, como eu falei ali, o Steven Mendonça Valência tem 8 gols e o Vinícius Góes tem 2 assistências, assim como o Bruno Pacheco, tá bom? Então, para mim, eu vou ficar assim, entre um Lei a pior equipe em campo no Ceará, se o Ceará jogar recuado, mas se eu identificar, principalmente nas jogadas de bola parada do São Paulo, que é quando a linha defensiva do São Paulo vai subir mais, que o Ceará está posicionado para os contra-ataques, eu vou tirar da minha ideia, tirar da cabeça o match odds, porque pode ser bem perigoso, e ficar mais de olho no mercado de gols, tá? Óbvio que dosando bastante o tamanho da exposição, não vou buscar aqui um 4,5, né, um 5,5, porque a gente sabe que é jogo de ida de mata-mata. Então o São Paulo, por exemplo, pode fazer um gol e recuar, o Ceará pode fazer um gol e se trancar, isso pode prejudicar, mas ao longo do jogo a gente vai tendo essa percepção, tá? Então para mim esse é um jogo óbvio de um favorito, né? Mas eu vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar um Lei a pior equipe em campo, caso o time do Ceará me dê essa oportunidade de leitura. Caso não dê, eu vou ficar especulando algo a favor de gols, tá bom? Na Libertadores nós temos, para matar aqui antes de falar do Palmeiras com o Galo, Vélez e Tajeres, 2 times argentinos. O time do Vélez o time do Tajeres não tem um desempenho tão bom assim fora de casa. Se a gente pegar as últimas partidas, o time vem de 2 jogos sem vitória, venceu aqui o Santa Fé e venceu aqui aqui é Copa, né, não conta, e o time do Vélez vem numa toada também de 3 jogos sem vitória. De maneira geral, os times argentinos são muito fortes em finalização de fora da área, bolas paradas, né,
mas os dois times não têm uma incidência tão boa de gols. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF. Deixa eu buscar aqui esse jogo para ficar mais fácil. 1,90 é a odd do Vélez, o Vélez que eliminou o River Plate, tá? É bom lembrar isso, porque faz bastante diferença. Aqui, como eu estou buscando dados da primeira divisão da Argentina e também da primeira liga da Argentina, e não estou utilizando a Copa da Argentina, a gente vê que o Talleres fora de casa nessas duas competições, tanto na primeira liga foi bem ruim, quanto agora na primeira divisão tá bem ruim também fora de casa. O time sai na frente com pouquíssima frequência, toma bastante gol e falha em marcar em quase 50% dos jogos, tá? O Vélez dentro de casa também não é nada disso tudo, tem bastante gol sofrido, não tanto quanto o time do Talleres, mas tem, e falha em marcar também numa incidência boa. Não são times assim com tanta incidência de ambas marcam. Quando a gente fala de criação, nada de muito especial também para o time do Vélez. O time marcou 15 gols e sofreu 11, não tem grandes feitos aqui na parte de criação. O maior destaque negativo fica por conta do Talleres. O time cria somente 0,90 e marcou só 0,50 de gols. E nas chances cedidas também é bem acima da média, quase 1,70 de grandes chances cedidas, e tem sofrido quase dentro aqui do esperado, 1,42, 17 gols sofridos. A gente consegue ver uma superioridade do Vélez dentro do primeiro tempo, né? O time venceu quase 50% e perdeu 17, fez 9 gols e tomou 5, ou seja, tem uma incidência boa de gols sofridos, tá? Já o time do Talleres venceu apenas 17, perdeu metade dos primeiros tempos fora de casa e só marcou 3 gols no primeiro tempo, tomou 8. Dá para ver, né? Dá para ver essa superioridade aqui. A gente pode até buscar dentro do jogo uma leitura para estar contra o Talleres no primeiro tempo. No segundo tempo me parece um pouco mais arriscado, porque aí a gente já tem um número de derrota do Vélez bem superior. O time passa a perder 42% das segundas etapas e o time do Talleres aumenta ainda mais as derrotas, né? Vai para quase 60%, mantém o número de vitórias, ou seja, empata menos, e aumenta um pouquinho também o número de gols sofridos. Em relação a gols marcados, continua a mesma coisa. A grande queda do segundo tempo é do Vélez, tá? Então fica talvez um segundo tempo um pouco mais truncado. Se tratando de jogo de ida, talvez se a gente tiver um time com 1-0, o jogo comece a ficar cada vez mais para um time só, né? O outro time que marcou bem mais recuado. Então, para mercado de gols, eu não venho com essa intenção. Eu venho mais para trabalhar os 45 minutos iniciais, para ver se eu tenho uma correção de preço caso o Talleres comece muito bem empurrando a odd do Vélez para cima, ou caso eu tenha de fato um Talleres começando muito mal, como é o esperado, e o Vélez empurrando um pouquinho essa odd do Talleres para corrigir aonde eu pretendo estar. Tá bem? Em relação às bolas paradas, nada de muito especial. O Talleres parece um pouquinho melhor na parte ofensiva e o Vélez dá um pouco mais aqui de mole na parte defensiva. Dois times que finalizam bem de fora da área, mas dois times que não têm incidências tão fortes de gols em relação a over, tá? Os momentos dos gols aqui é interessante. Para quem busca talvez gols no final, a gente tem uma incidência muito forte do Talleres marcando a partir dos 80 minutos, mas é complicado em jogo de mata-mata contar com gol no final no jogo de ida, porque geralmente a exposição, a desorganização, a intensidade maior para buscar um resultado costuma ser no jogo da volta, mas a gente pode guardar essa informação, talvez isso sirva bastante para a gente no jogo da volta, tá? Os principais jogadores aqui, o Lucas Ezequiel Jansson, pelo lado do Vélez, com 7 gols, e o Walter Bull, com 5 assistências, e o Federico Girotti, conhecido aí, com 4 gols, e o Francisco Pizzini, também, além de ter 4 gols, tem 4 assistências, vale ficar de olho nisso. Agora sim, então eu já vou marcar esse jogo aqui, além de ser um jogo de equipe parelha, eu vou marcar também aqui uma possível correção de preço, não, eu não leio para a equipe em campo, né? A odd do Talleres está bem alta. Falando agora do principal jogo do dia, Atlético Mineiro e Palmeiras, um replay do confronto na Libertadores passada, onde o Galo tinha um time melhor, estava no momento melhor e com 2 empates por conta do gol marcado fora de casa do Palmeiras. Na época ainda tinha incidência do gol fora, o Palmeiras acabou se classificando, o Galo saiu na frente, tomou um empate no Mineirão. O Palmeiras tinha tomado um pênalti do Galo no Allianz e o Hulk acabou perdendo.
o Palmeiras acabou passando e foi campeão da Libertadores naquela ocasião. Agora a gente volta a ter esse confronto. Nesse momento, na minha opinião, o Palmeiras entra num momento muito melhor, não só no Brasileiro, mas também nas Copas. O Palmeiras teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, bateu os recordes de gol marcado, né? Então o Palmeiras vem numa fase muito boa. Houve algumas mudanças, né? O Felipe Melo e o Luiz Adriano saíram, teve uma troca também na zaga, alguns jogadores de ataque chegaram. Pro lado do Galo, a gente tem o núcleo do Galo praticamente inteiro, né, daquela partida. Acho que nada mudou ali, talvez o Diego Costa ter saído do time, o resto o Galo tem a mesma, inclusive o mesmo treinador que voltou agora, o Cuca, mas o momento do Palmeiras é melhor e aí o Galo vai ter que contar muito com a sua torcida para ter um bom desempenho. Eu não tenho uma expectativa de jogo over aqui, acho que vai ser um jogo bem truncado, que pode ser decidido muito nas bolas aéreas, tá? Inclusive acho que é um jogo bem pautado até para um empate, acho que pode ser decidido muito nas bolas aéreas. O time do Galo vem de uma goleada sofrida fora de casa para o Internacional, né? Se a gente pegar aqui, foi fora de casa, obviamente, tá aqui, ó. 3-0 para o Inter, e o Palmeiras vem numa fase muito boa, vem de uma vitória contra o Ceará, venceu o próprio Internacional, venceu o América, enfim. A gente também vai usar aqui os dados do Campeonato Brasileiro para facilitar, mas lembrando que esse é um jogo de Libertadores, e se eu fosse utilizar os adversários do Galo, os adversários do Palmeiras, ia ser uma superioridade muito maior do Palmeiras, porque o Palmeiras pegou realmente adversários um pouco mais acessíveis, tá? Quando a gente vem aqui, então, lembrando, as cotações, 2,40, 3,20 jogo, eu já vou marcar aqui, ó, jogo de equipe parelha, tá? Que a minha ideia, óbvio, é trabalhar correções de preço. Eu não venho para trabalhar gols, acho que vai ser um jogo bem mais truncado, bem mais estudado. O Galo sai na frente dentro de casa em 60% das vezes no Brasileirão, tá? Falhou pouco em marcar e ficou sem sofrer gol em 40% dos jogos. Tem uma defesa boa, né? O Palmeiras, o líder do Brasileiro e líder do Brasileiro também fora de casa, em 50% das vezes saiu na frente. O Palmeiras tem um problema no primeiro tempo, eu já vou mostrar para vocês. Ficou 60% dos jogos sem sofrer gol e 20% dos jogos ele falhou em marcar. Tá? Então, de maneira geral, não são times bons para ambas marcam quando jogam dentro e fora, respectivamente. Em relação à criação e aproveitamento, o time do Galo cria um pouco mais e tem um aproveitamento levemente superior aqui ao time do Palmeiras, com 16 gols contra 14. O Palmeiras tem quase 2 gols de grandes chances criadas, mas só marca 1,40. A defesa do Palmeiras é mais efetiva, mesmo cedendo um pouquinho mais de chance fora de casa, consegue segurar um pouco mais e só tomou 5 gols aqui em 10 partidas. No primeiro tempo é uma superioridade muito grande do Galo, porque o Palmeiras não costuma entrar fazendo bons primeiros tempos fora de casa. Isso é um defeito do Palmeiras, isso não quer dizer que o Palmeiras vai perder o jogo, até porque, se a gente comparar aqui, a gente está usando dados do Brasileiro, o Palmeiras tem o melhor desempenho fora de casa no Brasileirão, mas o time não começa bem fora de casa. O Abel precisa entrar no vestiário, no intervalo, e começar a fazer algumas mudanças, e aí depois o time desencanta, tá? Mas no primeiro tempo o Galo tem 60% de vitória, isso vai muito da ajuda da torcida, principalmente hoje vai precisar demais, o Hulk vai ter que estar inspirado, né? Perdeu o primeiro tempo em 30% das situações, isso é um número alto para o Galo dentro de casa, tá? Isso explica também essa fase do Galo. Não sofreu gol em 70%, isso é bom. Marcou 7, sofreu 4. O time do Palmeiras, 30% de vitória apenas, né? E perdeu apenas 20 também. É um time que tem sofrido pouco, em 80% dos primeiros tempos não sofreu, mas falhou em marcar em quase 70%. Então realmente tem uma dificuldade. Quando a gente fala de segundo tempo, por mais que o Galo não tenha caído tanto de produção, o time mantém ali o mesmo número de derrotas, de 30%, que particularmente eu acho alto, reduz apenas 10% no número de vitória, o Palmeiras tem um crescimento absurdo. O Palmeiras passa a perder apenas um segundo tempo fora de casa, vence 60%, né? Marca 9 gols e sofre apenas 3. Então, o crescimento do Palmeiras no segundo tempo realmente é uma coisa absurda. Se a gente comparar no Brasileirão, o Botafogo tem números parecidos, não de vitória, mas tem crescimentos assim grandes no segundo tempo. Tá? Isso também tem a ver com a mão do treinador. Algumas outras equipes também têm o contrário, por exemplo, o Bragantino faz um excelente primeiro tempo e o segundo tempo já não é tão bom, mas o Palmeiras tem um crescimento absurdo, tá? Mas é como eu falei, o Galo mantém um excelente número para um time dentro de casa.
tá? Nas bolas paradas, eu tenho o Palmeiras sendo o maior destaque do Brasileirão hoje, junto com o São Paulo. Eu estou usando dados do Brasileiro para ficar mais fidedigno aqui em relação à força de adversário. O Palmeiras tem 7 gols de cabeça, o Galo tem 6, isso é bom, mas o Palmeiras marcou 10 gols de escanteio, seja com rebote de escanteio, seja com finalização direta, tá? Na parte defensiva, os dois times são bons, por isso que eu acho que tem uma tendência de ser um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais under. Óbvio que pode fugir do cenário, pode ser uma coisa completamente atípica, mas com defesas mais sólidas, principalmente defendendo bem as bolas aéreas, a gente tem menos, às vezes, oportunidade. Os dois times finalizam bem de fora da área, o Galo tem um pouquinho mais de vantagem, mas em relação a sofrer gols, o Galo tem sofrido mais gols nesse fundamento de fora da área. Um fator importante em relação a pênalti, o Galo tem tido menos pênalti aqui do que o Palmeiras a favor, e dentro de casa já teve 4 gols contra a sua posição, tá? Como eu falei, não me parece um jogo pautado para over de longas exposições, talvez aqui um jogo 1-1, né? Um jogo para 2 gols, vamos ver, mas eu não estou muito confiante em gols aqui. E o momento dos gols também puxa bastante para o final do jogo, mas é como eu falei, a necessidade, a desorganização, a exposição maior costuma ficar por conta do jogo da volta. Lembrando que as últimas 4 vezes que esses dois times se enfrentaram, inclusive com 2 confrontos de Libertadores, foram 4 empates, né? Se a gente buscar aqui no radar esportivo, a gente vai ver 0-0 no último jogo, 2-2 dos 2 jogos do Brasileiro. Aí nós tivemos aqui 1-1 na Libertadores, aquele jogo que o Palmeiras se classificou, e um 0-0 naquele jogo também onde o Hulk perdeu o pênalti. Então é um jogo mais pautado aqui, na minha opinião, para ser bem truncado, bem parelho. Quando a gente fala de destaques, a gente tem hoje, talvez o que mudou, o que tenha mudado daquele confronto da Libertadores do ano passado, o grande destaque do Veiga hoje já passou para o Scarpa, né? O Scarpa hoje, na minha opinião, é o jogador mais importante da equipe do Palmeiras. O Veiga, depois das lesões, não conseguiu se manter. Um dos maiores artilheiros do Palmeiras é o Gustavo Gomes, não só pelo alto, mas também chegando bem dentro da área para finalizar. O Rony, se eu não me engano, ainda está lesionado. Se o Rony voltar, o Rony é um dos artilheiros também da equipe, pode ser interessante, né? E se eu não estou enganado, esse Eduardo Pereira Rodrigues, enfim, eu tenho umas dificuldades para lembrar o apelido é o Dudu, pô. É o Dudu. Eu tenho dificuldade, às vezes no Internacional também eu tenho dificuldade para saber o apelido dos jogadores. Aqui o Givanildo é o Hulk com 7 gols, aí óbvio, estou usando estatísticas do Brasileiro. E a gente tem também o Nacho Fernandes sendo tanto importante nos gols como também nas assistências, tá bom? Para mim, jogo de correção de preço inicial, se a gente tiver um favoritismo, aliás, uma intensidade maior de uma das equipes, mas não acho que é um jogo assim tão pautado para espaços, para gols. A gente, óbvio, vai ter talvez o Palmeiras sofrendo um pouco mais no primeiro tempo, porque isso costuma acontecer principalmente no Brasileiro, e aí a gente pode ter sim uma possível correção, mas tomar um pouco de cuidado, porque o Palmeiras tem um contra-ataque muito veloz, tá? Aí no segundo tempo fica bem mais difícil de analisar, porque o Palmeiras melhora muito e o Galo continua mantendo um bom aproveitamento. Então eu já vou marcar aqui possíveis correções de preço, mas é ali, pisando em ovos, tendo a maior certeza do mundo na leitura, não inventando moda, não querendo furar fila, não querendo furar a largada, porque é um jogo, cara, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, mas muito cuidado nas bolas aéreas, porque se tiver que ser um joguinho de 1-0, talvez é nas bolas paradas que ele vai ser decidido. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Vou deixar o PDF de apoio para os membros do canal lá na aba Comunidade. Se você não é membro do canal, considere se inscrever aí, é um valor completamente simbólico, você ajuda o conteúdo e eu mando para você aqui o PDF de apoio. Tem um vídeo explicativo aí na descrição. Não esquece de participar do sorteio também. Tem aí a super cotação da Betfair para você se registrar e ganhar o bônus. Muito obrigado pela companhia, não inventa moda, faz o simples e como eu gosto sempre de falar para vocês, é sempre um prazer. Valeu pela companhia.